Boa noite a todos. Boa noite. Uma vez mais, sejam bem-vindos a esta vossa casa que, de certa forma, também é minha. Não sendo frequentador desta casa, mas é a minha segunda casa em termos de casa espírita. E ainda há um bocadinho estava a dizer ao Zé António, curioso que eu li o livro de honra, tem mais assinaturas minhas do que e para mim é uma honra estar aqui, é um prazer enorme, apesar de que se calhar tenho que serenar um pouquinho mais relativamente às saídas, mas é sempre um prazer estar aqui. Então o tema que eu trago para hoje tem a ver com Jesus e aquilo que são os seus propósitos da vinda dele ao nosso mundo terra. E nesta fase que nós estamos a passar, nós estamos a passar por momentos muito dolorosos, a nível de conflitos sociais, guerras fratricidas, genocidas, que dizimam criaturas de uma forma aleatória. É qualquer coisa de extraordinário no mau sentido. E as calamidades naturais, e as mortes coletivas. Nós realmente estamos a passar por momentos muito difíceis. Nada que não estivesse nas previsões do próprio Cristo. Mas nós somos as criaturas que estamos a passar por essa fase. Mas apesar das perturbações mundiais e da indiferença que teima a reinar nas relações humanas, nós, apesar de tudo, nós conseguimos ver pelo mundo criaturas que parecem estarem envolvidas por uma proteção elevada de espiritualidade, que os fazem nutrir de pensamentos, de sentimentos, de vibrações, de solidariedade, de harmonia e de paz. E nestes períodos de maior calamidade, todo o homem de boa vontade procura e está disposto a olhar o seu semelhante, principalmente aquele que está a passar por estes infortúnios, por muitos infortúnios de variada ordem, a olhá-lo como um irmão merecedor de atenção redobrada e merecedor de o nosso acolhimento. Isto é imprescindível. Nós realmente sabemos desenvolver o sentimento de solidariedade. E isto me faz-nos lembrar também um pouco mais as passagens do Evangelho de Jesus, principalmente naqueles temas que nos fazem e que nos sugerem a prática do bem e o bom relacionamento com o nosso semelhante. Jesus enfatizou muitas vezes isso. Fazer o bem e o bem nos relacionarmos com o próximo. Então, talvez seja este o momento essencial para que cada um de nós comece a sentir Jesus na intimidade da nossa alma. São estes momentos que nos podem sensibilizar a chamarmos Jesus para nós. Mas para isso é preciso que nós nos saibamos alinhar com os propósitos superiores das leis divinas. É fundamental. Por meio de quê? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos que se coadunem com a ética e a moral do Cristo. Conferindo o quê? Dignidade a toda a criatura. Não importa o credo da criatura. Não importa a condição social.
não importa a cor da pele, não importa a circunstância pela qual ele precisa de ajuda. Nós temos que conferir dignidade, em nome do Cristo, a todas as criaturas. Mas também é essencial, para que nós possamos desenvolver este sentimento e esta abertura do nosso coração para receber Jesus, é importante nós percebermos porque é que Jesus veio à Terra. É importante nós percebermos a ideia de que Ele deu a sua vida para nos salvar. O que é que isto quererá dizer? Será que foi a morte de Jesus que nos salvou? É importante nós percebermos isso, porque isto tornou-se de uma forma tão rotineira. Dizemos que Jesus entregou a sua vida para nos salvar. E é importante nós percebermos isso. Porque quando nós percebemos a verdadeira razão da vinda de Jesus à Terra, os nossos conceitos alteram-se substancialmente. Estamos mais disponíveis para a prática do bem e para olharmos o nosso semelhante. E o Consolador é a omnipresença de Jesus na Terra. O Consolador que Jesus prometeu tem por missão divulgar as passagens evangélicas na sua essência, na sua maior pureza. Para quê? Para que elas se tornem compreensíveis a toda a criatura. Principalmente aquela que precisa de consolação, porque está a sofrer. E é importante aquele que sofre perceber porque é que sofre. E a grande tragédia, muitas das vezes, é nós sofrermos e não conseguimos perceber porquê. E depois é muito fácil nós atirarmos as culpas para Deus. Porque Deus não é justo comigo. Porque Deus não passou para a minha casa. Então é essencial. E a missão da doutrina espírita, do Consolador, é exatamente conferirmos essa abertura. E com o advento do Espiritismo, a humanidade começou a conhecer de uma forma muito mais abrangente o que significou a vinda de Jesus à Terra. O Espírito mais perfeito que a humanidade já conheceu. Aquele que baseou os seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Ele não disse fazei. Ele diz, olha como eu faço. Que é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. O próprio conceito da religião ficou completamente modificado após os ensinamentos de Jesus. Com esses ensinamentos, nós começamos a aprender que a religião não é algo de mágico que se passa evidenciando no interior das denominadas casas do Senhor ou dos templos. Não, a religião, não mais aquela ideia da religião como algo de místico, de contemplativo, de ritualista, de cheio de oferendas ou de rituais repetitivos. Jesus mudou o paradigma disso. A religião, de acordo com os ensinamentos de Jesus e, essencialmente, de acordo com os seus exemplos, para aquele que queira compreender as lições de Jesus, passou a ser o quê? Uma nova filosofia de vida. Passou a ser uma nova forma de podermos olhar o nosso irmão, de nos podermos relacionar com o nosso irmão de uma forma completamente diferente, associada a quê? À filosofia de vida que Jesus nos trouxe. Foi isto que Jesus nos trouxe para nós. E então nós passamos a olhar o nosso semelhante de uma forma completamente diferente, seja em que ambiente for, seja em que momento for, seja em que circunstância for. Ensinando-nos que Deus é a omnipresença universal. Jesus rasgou as paredes de todos os templos, fazendo da Terra um único templo.
está em tudo, está em todos. E Jesus diz-nos isso, está em João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus não foi um mestre de gestos efusivos, de rituais, de comportamentos ritualistas. Não. Jesus nunca se isolou do convívio com os seus conterrâneos, com os seus amigos, com o povo. Jesus nunca se isolou de uma vida ativa, de uma vida cotidiana. Quem fazia isso era quem? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Esses é que se limitavam aos templos e apareciam à rua só para se fazerem ver. E Jesus não. Jesus foi um humilde carpinteiro, em que, na sua vida cotidiana, ele disse palavras magníficas, ele proferiu exemplos magníficos e tinha atitudes sublimes. De tal forma, meus irmãos, que está registado em Mateus, no capítulo 6, 2 a 3, em que pergunta assim, mas de onde lhe vêm estas coisas? De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem de suas mãos tais maravilhas? Mas espere lá, este homem não é irmão de Tiago, de Simão e de Judas? E suas irmãs não estão aqui? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e de José? E eles se escandalizavam. Escandalizavam, quer dizer, ficavam admirados por tanta sabedoria e por tantos atos de sublimidade. Jesus foi um educador de almas que sempre enfatizou a necessidade de cada um de nós primar pela nossa autoeducação, pela nossa evolução. E Jesus faz referência a isso, enfatiza exatamente isso. Onde? Quando? No Sermão do Monte. Após as bem-aventuranças, olhem o que Jesus diz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Como é que uma luz pode brilhar se não se educar, se não se moralizar? Ora, então Jesus sempre enfatizou isso. Crescei, aprendei e educai-vos, porque é assim que vós fazeis com que a vossa luz ela resplandeça. Esta foi, com certeza, a mensagem religiosa do Mestre. O esforço que cada um de nós deve ter para revelar a herança divina que cada um de nós tem desde a nossa criação, como espíritos milenares e imortais. Procurarmos revelar aquilo que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer, quais as razões pelas quais estou a passar por isto, por aquilo ou por aquilo outro. É esta a proposta de Jesus. Trazermos estes conceitos. Nada de graça, além da graça da vida. Nada de privilégios. A cada um será dado segundo as suas obras. A sua mensagem de Jesus é um verdadeiro desafio que transcende os limites da lei do Antigo Testamento, que preconizava o quê? Olho por olho, dente por dente. Olha o que Jesus diz. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, tu fizeste-me, vou fazer igual? Não faz parte do dicionário de Jesus. Se a nossa justiça não for superior à dos fariseus, de modo algum
entraremos no reino dos céus. O que é que Jesus está a dizer? Perdoai. Perdoai. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas Jesus tem um momento em que ele muda o paradigma da fé. E muitas das vezes nós não conseguimos perceber esta mensagem de Jesus que está em Mateus no capítulo 6, versículo 26. Reparem, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que é que isto tem a ver com a fé? O que é que terá a ver com a fé? Mas é aqui, nesta frase, que estão os alicerces da verdadeira fé raciocinada. Jesus, ao ensinar-nos para nós não criarmos fantasias sobre a fé, ele mostra-nos a linha divisória entre aquilo que deve ser a nossa preocupação e as nossas conquistas e aquilo que nós temos que entregar nas mãos de Deus. Porque há coisas que não adianta, meus irmãos. Não adianta. Está nos desígnios de Deus. E Jesus tem uma frase célebre que nos mostra exatamente isto. Qual de vós poderá, com todos os esforços que acometer, aumentar um só côvado à vossa estatura? Côvado era uma medida de comprimento à época. E côvado que representava mais ou menos nos tempos de hoje 40 a 50 centímetros. O que é que Jesus queria dizer? Para os baixinhos como eu, não adianta a gente querer aumentar 40 centímetros à nossa altura. Não há volta a dar-lhe. Então aquilo que está nas mãos de Deus é nas mãos de Deus. Mas porquê isto? Reparem, Deus alimenta as aves do céu, não é? Elas não semeiam, não colhem, não armazenam e Deus as alimenta. Mas elas têm que fazer o trabalhinho delas. Porque Deus não lhe vai pôr as sementes numa gamela. Quantas espécies de aves migram milhares de quilómetros para arranjarem o alimento? Quantas? Quantas espécies de animais migram de continente a continente para ir em busca do seu alimento? Para fugir do rigor do inverno, para ir para um outro clima mais ameno? O que é que isto quer dizer, meus irmãos? Até as aves do céu têm o papel delas a cumprir. E nós? Nós julgamos que é levantar as mãos para o céu, ó Deus, resolve o meu problema. Está feito? Não, não. A cada um segundo as suas obras. Então a fé raciocinada alicerça-se precisamente aqui, em que Jesus faz esta comparação entre aquilo que devem ser as nossas obrigações e que até os seres inconscientes como as aves têm as suas obrigações. E para que nós possamos atingir os nossos propósitos, nós temos que trabalhar. Eu não sei como é que funciona aqui no NERB, mas na nossa casa nós costumamos colocar para os papeizinhos para vibrações, coloca-se o nome, a morada e depois as observações, diz, preciso queria-me curar desta doença, queria isto, queria aquilo. Em cada milhar de papéis, poderá haver uns 5 ou 6 que dizem assim, ó Deus, ó bons Espíritos, dai-me forças para eu saber, e inteligência para eu saber superar a minha dificuldade. Toda a gente quer que lhe tire a dificuldade, mas ninguém pede forças para lutar contra ela. Já viram? Faz que o meu marido seja mais sereno, faz que a minha esposa seja mais calma, faz isto, tira-me esta doença, não sei o quê e tudo mais. E é tudo tira-me, é tudo arranja-me. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Neste mundo de provas e expiações. O que é que nós estamos aqui a fazer?
de onde viemos, para onde vamos e o que estamos a fazer na Terra. É isto que Jesus nos está a dizer. Tente calma. Confiai em Deus e confiai em vós. Aquilo que for da vossa competência, fazei-o. Aquilo que for da competência de Deus, Deus está atento. Fé raciocinada. E a que fantasias nós nos estamos a referir? Um pouco isto que eu disse. Mas reparem, nós temos também a de querer agradar a Deus através de orações. Através de rituais. Minha Nossa Senhora, se eu ficar boa, eu vou a Fátima a pé. Com todo o respeito, atenção que eu não estou a fazer crítica nenhuma. Só estou aqui para contextualizar as situações. Mas está a negociar com Nossa Senhora. Se eu ficar bom, e se não ficar? Compreendem a diferença? É que nós queremos negociar com a divindade. Se eu colocar umas velinhas aqui, talvez resolva o problema. E o nosso esforço em mudar o nosso comportamento. E as nossas orações sentidas, sinceras, a pedir ajuda, a pedir amparo, inspiração, onde é que elas estão? Onde é que elas ficam? Os rituais. Reparem, e orando, diz-nos Jesus em Mateus 6,7, e orando, não useis vãs repetições como fazem os gentios, que pensam por muito falar e são atendidos. Rezai 20 Pai Nosso e 50 Ave Maria, está o problema resolvido. Não está, meus irmãos. Com todo o respeito, mas não está. E através de rituais, olhem o que Jesus nos diz também em Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ficar a oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. É assim que Jesus nos diz para fazer. E tu depois entrega a tua oferta. O que é que nós fazemos? Nós somos capazes de fazer uma caminhada daqui a Fátima a pé, com os pés a sangrar, sem falar, a pão e água, mas não conseguimos nos reconciliar com o familiar. É muito mais fácil fazer a caminhada a pé do que eu pedir perdão ou então a dar a abertura para a reconciliação. Como ele nunca. Olha, meus irmãos, eu vou-vos contar uma coisa que eu vi. Até me deu, eu até nem sei se devia contar isto, que isto é tão mau. Num dia de finados, eu estava num cemitério, com respeito que tenho à família, e estava assim lá numa sepultura, uma laje que dizia assim, que Deus nunca te perdoou, que nós também não te perdoamos. Numa laje em cima da sepultura. Como é que é possível, meus irmãos? Pessoas que se calhar vão todos os domingos à missa. Estão a perceber a diferença entre o saber e compreender as propostas de Jesus, ou nós assentarmos em dogmas, em conceitos errados? A diferença só está aqui. Assim Jesus ensina-nos que a fé não está subjacente em qualquer oração repetitiva que não tenha sentimento, que não saia do coração, nem a qualquer ritual. Orações mecânicas. Eu faço as minhas orações todos os dias, enquanto escovo os dentes ou enquanto faço pequeno almoço, mas a gente só está a rezar ou está a fazer um pequeno almoço. Ou está a rezar ou está a escovar os dentes. 2 minutos por dia ou 3 minutos por dia, assim tanto? Para nós pararmos, sentarmos a uma cadeira e fazermos uma reflexão, uma meditação de 3 minutos, 4, 5 minutos? Eu tenho o dia muito ocupado. Acorda 5 minutos mais cedo. É assim difícil fazer isso?
E reparemos, o apóstolo João diz-nos algo muito interessante, que diz assim: pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como é que pode amar a Deus a quem nunca viu? Se nós temos dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas, e muitas das vezes até usamos preconceitos, falsos testemunhos, julgamentos arbitrários, e depois dizemos que amamos a Deus, como é que é possível isso? E Jesus diz-nos algo também, que é através do quê? Do bom relacionamento. Porque ele diz-nos aqui assim, e também ensina-nos que a fé não está sujeita a rituais, e também nos alerta que o melhor caminho para Deus é o bom relacionamento com o próximo. É aqui, no bom relacionamento com o próximo. E por isso é que Jesus nos diz, em Mateus 25, tive fome, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. E por aí abaixo, que vocês conhecem muito bem, com certeza, conhecem muito bem esta passagem. Mas depois, no final, Jesus disse: em verdade vos digo, aquilo que vós fizerdes aos estes pequenos irmãos meus, é a mim que o estáis a fazer. O bom relacionamento, a solidariedade, a harmonia, o apoio incondicional, o perdão. É isto. E tudo aquilo que nós possamos estar a fazer no nosso semelhante, é Jesus que nós estamos a fazer. Ele deixou-nos isto muito claro relativamente a isso. E há uma passagem que é sublime, de Jesus, onde ele nos mostra claramente o que é o amor ao próximo, quando ele está num diálogo com o doutor da lei. Isto está registado em Lucas 10, 26. Eu estou a dizer isto de Lucas, acho que todos vocês conhecem muito bem isto, ou se não conhecem onde é que está, conhecem precisamente as parábolas e as passagens. E então, há uma passagem que Jesus está a falar com o doutor da lei junto ao templo de Jerusalém, e então este doutor da lei pergunta assim: mestre, que devo eu fazer para ir dar a vida eterna? E Jesus olha para ele, sorri e diz-lhe assim: o que é que está escrito na lei? Como a lês? Reparem. O que é que está escrito na lei? Mas depois diz: como a lês? E então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus, olhando para aquele homem, percebeu? Que ele é um profundo conhecedor das Escrituras. Mas ele é um perfeito ignorante na interpretação da lei das Escrituras, que é a lei de Deus. Ele sabe aquilo tudo de cor e salteado, mas não consegue perceber o conteúdo. E precisamente por isso é que quando Jesus diz assim: faz isso e viverás, é aqui que o doutor da lei mostra a sua ignorância total. Quando ele diz assim: mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? Ele aqui mostrou toda a sua ignorância. E então é quando... Porquê que ele mostrou a ignorância? Porque ele não compreendia a conexão que havia entre a lei das Escrituras, que ele sabia de cor, com os preceitos espiritualizados dessa mesma lei. Ele sabia de cor, mas o conteúdo, o cerne dessa lei, ele não a percebia. E então é quando Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano, em que o bom samaritano vai fazer a oferenda mais sublime que Deus, a oferenda mais sublime da qual Deus lhe fica agradado. Não num altar. Mas este bom samaritano oferece a oferenda através de quê? Do mais legítimo representante de Deus na terra, que é o próximo. Reparem que o samaritano não sabia quem era aquele homem. Ele estava semi-morto, semi-nu.
Ele não sabia se ele era judeu, samaritano, se ele era um escriba, se ele era um doutor da lei, não sabia quem era o homem. Estava semi-morto, semi-nu. E o que é que o samaritano faz? Pega nele, trata-o e leva-o para uma hospedagem. Foi a melhor oferenda, e é a melhor oferenda que a criatura pode oferecer a Deus, através do mais legítimo representante de Deus, que é os homens da terra. Todos nós, meus irmãos, todos nós somos legítimos representantes de Deus na terra. E todos nós temos a obrigação de poder, através destes representantes, fazer o melhor que nos é possível, para irmos ao encontro das palavras de Jesus, quando ele diz assim: aquilo que tu fizeste a estes meus pequenos irmãos, é a mim que o fizeste. A caridade na sua maior pureza, a solidariedade bem vincada nesta caridade. Então, o caminho para Deus passa inevitavelmente pelo amor ao próximo. Não há como, meus amigos. Não há como. Ou nós aprendemos a amar-nos uns aos outros, ou então nós vamos ficando para trás. E lembremos-nos que nós estamos numa fase de transição. É claro que ainda há, mas não pensemos naquela, mais tarde trato disso. Não vamos com essa ideia, porque mais tarde trato disso pode ser tarde demais. Então, se nós temos a oportunidade, e nós que somos espíritas, ou pelo menos que estamos numa casa espírita, que nós temos a noção e temos estes conhecimentos mais abrangentes, mais claros daquilo que é a proposta de Jesus, do seu Evangelho, tenhamos isso em conta, porque a quem muito é dado, também muito será exigido. Então, meus amigos e companheiros, Jesus trouxe-nos à Terra esta mensagem religiosa sem precedentes. Ela é simples, esta mensagem é tão simples, sem ser superficial. E ela é tão profunda, mas tão profunda, sem ser complicada. E porquê? Porque ela assenta num pilar basilar, numa estrutura fulcral das relações humanas, que é o amor. Só pelo amor é que nós conseguiremos avançar. E por isso é que Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, de que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto todos vos reconhecerão como meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. O novo mandamento que Jesus trouxe à Terra, o do amor. Então Jesus traz-nos precisamente este amor a traduzir-se no olhar de Deus sobre as nossas vidas, dizendo a cada um de nós: não estáis sós. Não importa pelo qual vós estáis a passar. Não importa a dor pelo qual vós estáis a passar. Vós não estáis sós. Confiai. Se vós tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vós dizeis a esta montanha: sai daqui para lá, e ela passa. Esta fé raciocinada que nós temos que fomentar no íntimo das nossas almas. Esta fé compreensível que nos dá força para nós entendermos de onde viemos, para onde vamos e o que é que estamos aqui a fazer na Terra. Jesus mostra-nos através deste amor a paternidade de Deus a velar por cada um de nós, dando a cada um aquilo que precisamente que nós necessitamos, mas ajustado aos nossos méritos. Nada de graça a não ser a graça da vida, nada de privilégios,
esta é a lei, não dos homens, a lei de Deus. Traz-nos também a tolerância, porque é uma consequência do amor, é uma consequência da caridade. A tolerância, que é o convite ao entendimento universal. Ai, o que tanto falta. O entendimento. Se houvesse tolerância nos homens, não havia guerras. Não havia guerras. Há compreensão do comportamento alheio. Percebermos que o outro não é igual a nós. Perceber eu e cada um de nós que o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, não são aquilo que nós queríamos que eles fossem, mas são aquilo que eles realmente são. E então qual é o nosso objetivo? Ajustarmos-nos a essas virtudes, a esses defeitos, vamos chamar assim, ou menos virtudes. Para quê? Para nós nos moldarmos e levarmos a vida à frente. Tocarmos a vida sem conflitos, ou pelo menos com o mínimo de conflitos. Nós trabalharmos isso. É fundamental, e a tolerância dá-nos isto precisamente. E também é um convite e é um requisito à paz e à fraternidade. E culmina aonde? Na tríade que fundamentou a verdadeira missão de Allan Kardec. Trabalho, solidariedade, perseverança. Trabalho, solidariedade e perseverança. Entrega o conceito de caridade, conforme entendia Jesus, e que está no Livro dos Espíritos, que está no 886. Qual o conceito, qual o sentido de caridade segundo o entendimento de Jesus? Reparem, benevolência para com todos. Entendam esta palavra todos. Todos é todos. Não é família. É todos. Mesmo aqueles que não nos querem bem. Benevolência para com todos. Indulgência com os erros de todos. E o perdão das ofensas. Este é o conceito de caridade segundo o entendimento de Jesus. Então Jesus, para terminar, meus irmãos, é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso mestre e Senhor. E o seu Evangelho, que é o código universal do amor e da sabedoria. E quando nós conseguimos respeitar este código universal do amor e da sabedoria, nós podemos entrar em qualquer mundo. Não no mundo de provas e expiações, mesmo nos mundos superiores. Porque este código universal do amor e da sabedoria é o salvo-conduto para os espíritos sublimes, para os espíritos puros. Nós já o temos nas nossas mãos. Agora nós temos de saber respeitar, de o saber interiorizar e saber materializar esses ensinamentos nas nossas relações sociais, familiares, religiosas, profissionais. Porque não basta nós sabermos, como o doutor da lei, sabemos o Evangelho de cor, ou sabemos a codificação de cor. Porque isso, espiritismo na cabeça é só informação. Agora, espiritismo no coração é sublimação do espírito. Isso é que nós temos que saber colocar. Esta é. Então Jesus entregou a sua vida não para nos salvar. Não para nos salvar, mas para nos deixar uma filosofia de vida que liberta as consciências humanas dos atavismos. É uma filosofia de vida que não nos aprisiona, que nos dá a liberdade de escolher. E que não ficamos agarrados às concepções terrenas, materialistas. Porque a doutrina de Jesus é libertadora e não aprisiona. Esta é a verdadeira razão da vinda do Cristo à Terra. Trazer-nos a libertação. A libertação das amarras de um passado infeliz, dos nossos preconceitos do passado, em que, compreendendo a doutrina de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos revelando esta herança que nós temos em nós, colocada por Deus na nossa criação, e nós vamos revelando, mas vamos nos tornando melhores hoje do que fomos ontem, e vamos nos tornando melhores amanhã do que somos hoje. Foi esta a missão de Jesus na Terra.
Foi este o seu propósito. Então Jesus, se ele morreu, e morreu, não foi para nos salvar, mas foi pela consequência desta filosofia de vida, que ia contra os preconceitos, que ia contra as leis instituídas dos fariseus, dos escribas, e então sim, eles mataram-no. Mas o que nos salva é a sua mensagem, e não a sua morte. Muita paz para todos. Obrigado. Então deixamos envolver pelas vibrações harmoniosas de Jesus, através dos espíritos benfeitores que orientam esta casa, este lar. E nesta envolvência espiritual, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo as suas bênçãos, agradecendo as suas dádivas, agradecendo os seus exemplos. Porque foi pelos seus exemplos, para toda a criatura que o quer seguir, que vai encontrar a salvação, a sua libertação, rumo a planos mais elevados, rumo à verdadeira felicidade, que é o que todos nós almejamos, a felicidade do Espírito, e não a felicidade da carne ou do homem. Jesus amigo, envolve o planeta Terra nas tuas bênçãos de amor, de paz e de luz. Em particular, os nossos irmãos espalhados por todo o mundo, que passam por provações tão difíceis, tão sofridas, que se encontram sob o jugo da fome, da guerra, da violência doméstica, da tirania de muitos governantes, das intempéries da mãe natureza, das doenças degenerativas umas incapacitantes as outras. A todos, Jesus, envolve-os no teu amor, e que a força do teu amor lhes dê a força, a coragem, para eles lutarem contra essas adversidades. Mas ao mesmo tempo, amigo mestre, que a força do teu amor lhes dê a humildade, para eles aceitarem essas mesmas adversidades, com fé, com resignação. Bons espíritos, amigos do bem e da paz, obrigado, irmãos, pela vossa presença amiga, pela vossa envolvência espiritual, por derramar sobre cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, as energias salutares, que possam ir ao encontro das nossas necessidades, das nossas carências, envolvendo-nos assim nessas energias, para que possamos adquirir harmonia, paz e equilíbrio. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia, de paz, de solidariedade, de festa espiritual, nós pedimos a permissão para encerrar o trabalho desta noite. Graças a Deus.